Pode ser, meus irmãos, estamos aí de volta depois de uma semana difícil. Ainda está sendo difícil para alguns. Estamos em fase de retorno para a normalidade. Desde já peço aos irmãos que continuem orando por essas famílias que foram afetadas, que tiveram perdas financeiras, bens, mas também muitas delas perderam vidas. Muitas tragédias aconteceram e pessoas perderam suas vidas, e ainda tem muitas pessoas desaparecidas que não foram encontradas. Mas estamos em oração, na certeza que Deus, por bondade e misericórdia, há de consolar através do Espírito Santo aquelas pessoas que hoje choram em seu luto, como também aquelas que estão desabrigadas. Esse é o momento da igreja se unir em oração. Então, vamos dando continuidade ao assunto. Nós não tivemos aula segunda-feira porque a associação também foi muito afetada com água. Deu em média de 30 a 40 centímetros de água dentro da associação. Houve perda de alguns móveis. Mas a gente continua adorando a Deus e entendendo que Ele continua no controle de todas as coisas. Hein? Nós paramos na página número 4, eu quero ser bem breve, porque eu vou passar apenas um assunto e a gente vai colocar uma atividade para a aula de segunda-feira que vem agora. Amém, meus irmãos? Nós paramos na página 4, onde nós falamos acerca de alguns tipos de teologia. Acredito que os irmãos lembram que nós falamos sobre teologia patrística, medieval, reformada, contemporânea, teologia calvinista, teologia arminiana. Então são teologia de ponto de vista, teologia que é por época, como também teologia que dá ênfase a algum assunto, que é a teologia histórica, a teologia bíblica, a teologia sistemática. No caso, nós vamos estar estudando uma teologia bíblica. Teologia bíblica. É esse assunto que a gente vai estar estudando aqui. Aí na página 4 ele vai falar sobre o Antigo e Novo Testamento. Eu quero pular essa página 4, a gente retorna para ela depois, para a gente ir para a página 5. Porque a gente vê que hoje existem muitos cursos de teologia. Algumas igrejas ela tem o seu próprio centro teológico, mas não foi assim sempre. Os irmãos mais antigos vão saber que alguns irmãos, quando tinham interesse de percorrer um caminho de ensino teológico, muitas vezes eram vistos com maus olhos diante da comunidade cristã. Né? Porque, na verdade, a ideia da teologia é não se prender a uma interpretação de uma denominação. Né? Então, por muito tempo a teologia, ela se rendeu às doutrinas da igreja. Então, a gente falou isso em sala de aula, a gente disse que há uns 20 anos atrás ter uma televisão em casa era um pecado, era um motivo para ser disciplinado e assim sucessivamente. Mas o tempo foi mudando e aquilo que era pecado não é mais pecado. Mas por quê? Porque, na verdade, nunca foi pecado. Apenas foi um meio que suas lideranças utilizou para que os seus liderados não fossem atingidos por informações que venham a prejudicar na sua carreira cristã, na sua vida cristã. Então, para que a gente possa entender, existem algumas objeções. Se você ver na página 5 aí, tem assim: objeções ao conhecimento teológico. Existem algumas objeções ao conhecimento teológico. Algumas pessoas que de prontidão diz que não é bom aprender teologia, não é bom adquirir esse tipo de conhecimento. Então usam de vários argumentos para que os cristãos não utilizem. É bem certo que hoje é bem menos esses argumentos e essas objeções, mas sempre existe alguém que vai contra o ensinamento teológico da palavra de Deus. Então, eles usam argumentos bíblicos, ou seja,
utilizam a própria Bíblia para dizer para não estudar teologia, como ele utiliza alguns argumentos práticos. Se você observar aí e puder abrir comigo a sua Bíblia, no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 8, o verso de número 1, você vai ver que eles utilizam esse versículo aí de 1 Coríntios 8:1 para argumentar de forma bíblica que o conhecimento, a busca pelo conhecimento teológico não é bom, não faz bem. Observe o que diz aí, ó. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. Aí ele vai dizer assim, ponto, aí diz assim, a ciência, em outras versões tem o conhecimento, ela vai dizer, o conhecimento incha, mas o amor edifica. Então esse versículo é usado para dizer o seguinte, toda vez que a gente procura conhecimento teológico, bíblico, esse conhecimento, ele de alguma forma nos prejudica, ele incha, mas o amor não, o amor edifica. Você vai ver também lá em Romanos, se você voltar algumas páginas aí, Romanos no capítulo 12, o verso de número 3, diz assim, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Então esse texto também, ele é usado para defender ou argumentar de forma bíblica o não interesse pelo conhecimento teológico. Se você continuar aí, ó, voltando para Coríntios, só que agora 2 Coríntios, no capítulo de número 3, verso de número 6, 2 Coríntios 3,6 diz assim, ó, o qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento. Aí veja o que ele diz, ó, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Esse também é um texto. E por último, a gente tem aí, voltando para 1 Coríntios, só que agora no capítulo de número 2, 1 Coríntios, capítulo de número 2, e o verso de número 4. 1 Coríntios 2 e o 4, que diz assim, ó, a minha palavra e a minha pregação não consistem em palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. Veja outro texto que é usado para defender, argumentar o não interesse pelo conhecimento teológico. Então, esses argumentos estão enquadrados em argumentos bíblicos, ou seja, o que é um argumento bíblico? O argumento bíblico é aquele que é utilizado na Bíblia para defender alguma coisa, para argumentar alguma coisa. No caso, nós estamos falando acerca das objeções ao conhecimento teológico, acerca do não interesse, da pessoa não ter interesse em ter conhecimento teológico. Então, esses argumentos bíblicos que foram usados. Só que aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente estudou em sala de aula, o problema sempre é a forma que estamos interpretando o texto. Existe uma máxima que é dita assim, todo texto fora do seu contexto, ele é um pretexto para uma heresia. Então, a gente vai ver alguns textos aqui que aparentemente a luz clara, lendo rapidamente, a gente vai dizer, eita, realmente. Veja, 1 Coríntios 8:1, conhecimento incha, ensoberbece. Poxa, então, realmente eu não devo procurar muito conhecimento. Em Romanos 12:3, eles, ó, não devemos saber mais do que convém. Então, observe que é uma trava para que a pessoa não vá procurando conhecer mais, aprender mais. E em 2 Coríntios 3:6 diz assim, a letra mata, mas o Espírito vivifica. E por último tem, a minha pregação não consiste em palavras de sabedoria. Então, eu não preciso pregar com sabedoria, eu preciso pregar com poder, com demonstração do Espírito, dar a entender isso aí. Mas todos esses textos aqui, eles estão fora do seu contexto. O que é um texto fora do contexto? Um texto fora do contexto é o versículo que você leu, ele não ser concordado com os versículos que vêm antes, nem com os versículos que vêm depois. Você observa que isso é um texto que está fora do seu contexto. Pode ser que você leia só um texto, fale só dele e ele está dentro do contexto sem problema nenhum. Mas no caso aí, desses textos aí, ambos estão fora do contexto. Vamos logo para 1 Coríntios 8:1. Ele diz assim, ora,
No tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Veja que Paulo está falando a um povo, dando uma resposta acerca das carnes que são sacrificadas a ídolos. Então, aí ele diz assim, veja o que diz o verso 2. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Que Paulo começa a falar aqui, justamente é isso, é que às vezes eu estou procurando conhecer, mas eu não estou conhecendo como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse conhecimento é dele. Aí veja o que diz o verso 4. Assim quanto ao que come das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão só. Porque ainda que haja também alguns que chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Mas, veja o que diz, nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para o ídolo, coisas sacrificadas aos ídolos, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Veja o que Paulo aqui, ele está dando uma resposta às pessoas que se alimentavam desse tipo de coisas que eram sacrificadas a ídolos. Observe que o texto aqui, em nenhum momento, Paulo está fazendo objeção, uma argumentação para não conhecer. O que ele está dizendo, na verdade, é que essas pessoas que estão comendo sem ter conhecimento. Entendeu? Quando tem conhecimento daquilo ali, eles não praticam. Então a visão que tem é que esse conhecimento, essa ciência, ela incha, essa ciência ensoberbece. Veja o que diz Romanos 12. Volte aí um pouquinho, Romanos 12. Veja que sempre se trata de texto fora do contexto. 12 e o verso 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use com dom de exortar. O que reparte, faça com liberalidade. E o que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, faça isso com alegria. Veja o que Paulo está falando aqui, a igreja em Roma, é justamente sobre a fidelidade do uso dos seus dons. Entende? Então, são vários corpos, e sobre esses corpos, sobre esses membros do corpo, melhor dizendo, são vários dons distribuídos. Então, a mim Deus me deu um dom, a outro Deus me deu um dom. Então, isso também não é objeção a não procurar outros dons, mas procure, o texto vai dizer aqui, verso 3, mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, ou seja, porque pela graça que me é dada, diga a cada um dentre vós, que não saibais mais do que convém saber. Veja que isso aí, em nenhum momento, Paulo também está fazendo uma defesa do não estudo ou do não conhecimento ao ensino teológico. Não tem nada a ver. Paulo está falando da consagração a Deus, da humildade, da fidelidade e dos usos dos dons. Não tem nenhuma relação com isso. É um texto fora de seu contexto. Lá em 2 Coríntios, no capítulo de número 3 e o verso de número 6, você vai ver Paulo novamente em sua segunda carta, falando à igreja em Corinto, ele dizer a seguinte expressão, 2 Coríntios 2 e o verso 3, diz assim, 2 Coríntios 3 e 6, perdão, 2 Coríntios 3 e 6. O qual nos fez também capaz de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Veja, novamente, Paulo está falando acerca do seu caráter e dos frutos do seu ministério. Ele está falando, quando ele fala assim que a letra mata, ele está falando
da lei. Porque o mesmo Paulo, ele vai usar a expressão dizendo o seguinte, ele diz assim, ó, eu não conheceria o pecado se a lei não me dissesse que aquilo era pecado. Então, o que ele está dizendo é que a letra, ela me mostra o que é errado. E quando eu pratico esse erro, eu estou automaticamente sendo direcionado para a morte. Veja o que ele diz aqui, ó, no qual nos fez também capaz de ser ministro de um novo testamento. Não da letra, não da lei. Por quê? Porque ele disse que na graça, a lei seria colocada dentro do nosso coração. É aquilo que a gente falou em sala de aula. Muitas vezes a gente pratica algum erro antes do pai saber, antes da mãe saber, antes do pastor saber. O Espírito Santo já o cobra. O Espírito Santo já começa dentro do seu coração, lhe quebrar, dizer porque você fez isso, e você começa num estado de incomodação, porque a letra foi colocada, a lei foi colocada dentro do vosso coração. Então, o que Paulo está dizendo, eu fui chamado ministro não de letra, mas ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, onde quem rege não é a letra, onde quem rege é o Espírito. E lá no 1 Coríntios capítulo 2, verso 4, 1 Coríntios 2, 4, você vai ver que, novamente, um texto fora do seu contexto. Vê o que diz. 1 Coríntios capítulo 2, verso 4. A minha palavra e a minha pregação não consistem em palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. Veja que, novamente, Paulo não está fazendo nenhuma defesa ou objeção ao conhecimento teológico. O que Paulo está dizendo aqui é que a pregação que ele faz não é uma pregação para persuadir alguém. Persuasão é um talento, não vou usar a palavra dom, mas um talento, uma habilidade que a pessoa tem de fazer com que outra pessoa o siga através dessas palavras argumentativas. Então o que ele está dizendo é que a pregação dele não é argumento, persuasão humana, não é coisas naturais. Observe que ele vai dizer, a minha palavra e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ou seja, a palavra e a pregação de Paulo está ligada automaticamente ao Espírito Santo e ao poder que a palavra tem, mas não em persuasão, em ter a habilidade de persuadir alguém, de conduzir alguém, de enganar alguém. Porque a palavra persuadir pode ser até levada, direcionada no sentido de enganar, de ludibriar alguém. Então, esses são alguns dos textos bíblicos citados aí para justificar a aversão ao estudo da palavra de Deus, ou melhor, do estudo teológico. Você vai ver aí na página 5, que ele vai dizer assim, esses são alguns dos textos bíblicos citados para justificar a aversão ao estudo teológico de maneira acadêmica, por parte de alguns cristãos. Porém, basta uma observação mais detida do texto para constatarmos que os textos foram tirados do seu contexto, aquilo que a gente falou, e que as passagens citadas estão falando de outra coisa e não combatendo o estudo teológico. É possível defender qualquer coisa com a Bíblia, quando não se observa o contexto em que ela foi escrita. Veja, então, a gente precisa entender que estes argumentos bíblicos, muitos deles que são levantados, apesar de ser tirado da Bíblia, fora do seu contexto, a gente vê que quando é colocada no contexto, ela não tem nenhum poder desse argumento, não tem nenhuma força de defesa nesse argumento. O segundo argumento é um argumento prático. O que é um argumento prático? Diferente do argumento de conteúdo teológico, que procura na Bíblia um texto para defender o que a pessoa está querendo, o argumento de conteúdo prático é aquele que eu não uso a Bíblia, mas eu uso a minha persuasão, eu uso uma palavra para te convencer. Então, veja o primeiro argumento, página 5, primeiro argumento, que ele diz assim, para que estudar de forma acadêmica, né? Para que estudar, para que se dedicar ao estudo teológico, se o que importa é a experiência? Veja a lógica. Para que eu ter conhecimento teológico de forma acadêmica, se o que importa para mim é a experiência que eu tenho com Deus? É um argumento que inicialmente faz até alguma lógica. Veja o que diz aí, ó.
Alguns acreditam que o que importa na igreja é a experiência. Se o povo tem experimentado realidades místicas, mas será mesmo que toda experiência no seio da igreja, seja de natureza moral, mística, ela é válida? A pessoa diz, não, eu estou me arrepiando, e isso é aquilo, aquilo. Será que esse tipo de experiência é bíblica? Ah, eu vi uma bola de fogo. Será que isso é bíblico? Veja o que diz em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, próximo do livro do Apocalipse. 1 João, Apocalipse, Judas, 3 João, 2 João, 1 João, capítulo 4, e o verso de número 1. Veja o que o João, o amado, vai dizer acerca dos falsos profetas. Diz, amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Veja o que Paulo, ou melhor, o que João está dizendo acerca dos falsos profetas. Ah, eu estou tendo uma experiência mística. Ah, porque aconteceu isso, eu vi uma luz, alguém falou. Todo tipo de experiência tem que ser provada. Veja o que ele diz. Não creai em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Isso aí quem está falando não é uma pessoa revoltada com Deus, não é uma pessoa que está indo contra a palavra, não. É João, é a palavra de Deus que está dizendo. Porque é incalcado na nossa mente a gente não duvidar, a gente não fazer prova. Tem alguns profetas que até ao se utilizar, eu vou usar essa expressão, ao se utilizar, eles assim, toque para ver quem é, toque. Ou seja, automaticamente invalidando o texto bíblico que manda eu provar se o Espírito é de Deus ou não. Entenderam? Então, esse argumento prático de assim, o que importa é a experiência. Para que conhecimento? O que importa é a experiência. Então, uma lógica, usando essa lógica, uma lógica bem rasa, para que eu conhecer a palavra se eu vou ter uma experiência com Deus? E essa experiência vai me dar intimidade. Mas nem toda experiência vem de Espírito que é de Deus. Entendeu? Então, esse argumento já é desfeito, quebrado. O segundo argumento de forma prática, foi um argumento prático, ainda na página 5. O que importa é se está funcionando. Veja que argumento perigoso. Alguns acreditam que o que importa é se a igreja está crescendo e funcionando, se está dando certo. Ou seja, esse tipo de argumento visa o seguinte: se a igreja tem muita gente, o povo está crescendo, está certo. Mas se a igreja tem poucas pessoas, está errado. Esse argumento é derrubado pela palavra de Deus, porque a Bíblia vai dizer que no final dos tempos o amor de muito se esfriará. Então, quando o amor se esfria, a continuidade de minha atividade como cristão na igreja, na comunidade, na escola, na faculdade, ela diminui. Então, a diminuição aí não é um sinal de que não é o de Deus. Pelo contrário, a diminuição é um sinal que aqueles que estão, são aqueles ainda que estão segurando num barco, estão segurando na rédea ainda. Aqueles que estão fazendo a palavra de Deus. Então, se for nesse sentido de quantidade, a gente vai ver muitas seitas que tem grande número de adeptos, até mais do que algumas religiões pseudo-cristãs, ou cristãs mesmo, que se usar esse argumento a gente vai dizer, então essa seita é de Deus, está funcionando, tem muita gente, e essa aqui que não tem é do diabo. Então é um argumento que é quebrado. Veja o que diz Mateus, para combater esse argumento prático. Mateus capítulo de número 7. Mateus capítulo de número 7, verso 21. Mateus 7, 21 e o 22. Mateus capítulo 7, 21 e 22. Nem todo o que me diz, veja, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão, veja que coisa interessante, que
Jesus falando acerca de quem entrará no reino do céu. Jesus disse assim no verso 22: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não profetizou em nome do diabo, não. Profetizou em nome do Senhor. Isso aqui não é uma palavra que é para ímpio, não. Para pessoas que estão no mundo, não. Porque quem está no mundo não anda profetizando, não. Quem anda profetizando é crente. Muitos me dirão, Jesus disse, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Já viu ímpio expulsar demônio? Quem expulsa demônio é crente, no nome do Senhor. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas, sinais? Aí verso 23 diz: e então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então, esse argumento que importa é que se funciona, porque se eu estou profetizando no nome do Senhor, está funcionando, não está? Se eu estou expulsando o demônio no nome do Senhor, está funcionando também. Se eu estou, o que mais aqui que ele diz aqui? Verso 22. Fazendo maravilhas. Maravilhas aí é coisas extraordinárias. É curar enfermo, é orar e as coisas naturais serem mudadas. Então isso é maravilhas. Isso aí é maravilhas. Ou seja, quem está fazendo isso está certo ou está errado? Biblicamente está certo. Mas o fato de estar fazendo isso aqui não significa que o que importa é o que funciona. Entendeu? Terceiro argumento diz assim, de forma o argumento prático, né? A gente já saiu do argumento bíblico, argumento prático. O que importa é trabalhar na obra. É verdade. O que importa mais é ter conhecimento ou trabalhar na obra? O que importa é trabalhar na obra. Veja o argumento usado. O pastor, ele não precisa saber teologia. Ele precisa saber pregar, ele precisa saber visitar, ele precisa saber aconselhar, ele precisa redigir uma ata, tirar uma oferta. Veja a lógica, o argumento prático. O pastor não tem nada a ver com saber teologia, não. O pastor precisa pregar, saber visitar, saber aconselhar. Apesar de o estudo acadêmico teológico, dentro de uma denominação, o centro teológico de uma denominação vai ensinar essas coisas também. Mas o argumento aqui prático é: o pastor precisa saber teologia, não. Ele tem que saber mesmo pregar, visitar, aconselhar, redigir uma ata, tirar uma oferta. Só que a pergunta que faz é: será que a teoria prescinde a prática? Será que toda prática é relevante, biblicamente legítima? E aí? Ou seja, ele está falando de uma prática. Mas para ter uma prática, eu preciso saber uma teoria. Vou dar um exemplo melhor para que vocês possam compreender. Todo conhecimento secular, toda profissão que você vai aprender, antes de ir para a prática, vai para onde? Para a teoria. Porque se eu pratico algo sem ter uma teoria, porque alguém vai dizer assim: não, eu não aprendi em faculdade não, eu não aprendi em curso nenhum, eu aprendi sozinho, aprendi com fulano, aprendi vendo. Esse ver aí é a teoria. É alguém que está dizendo: olha, quando for fazer isso aqui, não bota aqui não, bota do lado de cá, porque do lado de cá é melhor. Ó, faça desse jeito. Então, toda prática, ela, para ser praticada, para ser redundante, mas para ser praticado, esta prática, ela tem que passar por uma teoria. Alguém tem que lhe orientar como fazer. Porque o que acontece é, toda vez que eu pratico sem teoria, eu trago grandes danos a mim ou à comunidade. Então, esse argumento do que importa é trabalhar na obra, que um pastor não precisa saber teologia, tem que saber pregar, tudinho. Mas para eu pregar, eu tenho que aprender como pregar. Eu tenho que entender que a Bíblia, ela não foi escrita para mim, Alexandre. A Bíblia não foi escrita para mim. A Bíblia foi escrita para um povo, num tempo, num período, que estava passando por uma situação. Agora, a Bíblia, ela tem uma resposta espiritual para a minha vida. Então, eu preciso entender qual é a necessidade qual é a necessidade que a igreja tem e o que Deus quer falar com a igreja. Então, isso aí é a teoria, é eu aprender. Isso está dentro do campo acadêmico do ensino teológico. Então, eu aprendo. Quer ver um exemplo? Vamos ouvir o irmão fulano trazer uma saudação.
Aí o irmão pega o microfone, larga o microfone com 1 hora depois. E aí? Não, mas eu falei o que Deus quis. Olha, aí começa as coisas bagunçar. E outras coisas que eu não vou entrar aqui por causa do tempo, a gente já está passando algum tempo. Mas esses são alguns tipos de argumento. E eu queria que vocês guardassem isso aí, porque isso vai cair em prova. Argumentos bíblicos. O que são argumentos bíblicos? São aqueles que são utilizados através da Bíblia. Pega um versículo da Bíblia para argumentar. Isso é um grande perigo, porque normalmente, na sua grande maioria, eu vou até generalizar. Na sua grande maioria, quando eu pego um texto bíblico para argumentar uma coisa, normalmente, na sua grande maioria, ele está fora do contexto. Ele está fora do contexto. Esse é o argumento bíblico. O argumento prático é aquele que você vai falar e usar da persuasão, persuadir, argumentar. A pessoa usando o seu conteúdo argumentativo para induzir a pessoa a não ter tal prática, né? Então esse é o assunto que a gente tem que passar hoje. Mas voltando para a página 4, é um assunto até que conhecido de muitos, mas eu queria só resumi-lo aqui acerca do Antigo e do Novo Testamento. Normalmente, academicamente, você sempre vai encontrar essa expressão, antigo, novo, velho, novo, velho, novo. Só que eu queria pedir aos irmãos que não usassem essa expressão, antigo e novo, né? Mas usasse Primeiro e Segundo Testamento. Não tem nenhum pecado, é só para que a gente possa memorizar. Se você, mas eu já estou acostumado a falar Antigo Testamento, Novo Testamento, não tem problema nenhum, desde que quando você tiver em incumbência de ensinar alguém, que você entenda que a expressão Antigo Testamento e Novo Testamento é uma expressão que desvaloriza o texto bíblico. Porque quando eu digo assim, é o Antigo Testamento, mas eu estou dizendo que tem um Novo, então automaticamente eu estou invalidando o texto do Antigo Testamento, porque é antigo, entendeu? Mas tanto o Primeiro Testamento como o Segundo Testamento são as palavras de Deus. Então, esse Antigo e Novo Testamento, na página 4, ele vai falar acerca de suas divisões. Quantos livros tem o Primeiro Testamento? É dividido de que forma o Primeiro Testamento? Ele vai dizer, o Primeiro Testamento tem 39 livros, e ele é dividido em livros históricos, livros poéticos, livros proféticos. Aí você vai entender o que é um livro histórico. É um livro que vai contar da história de alguém, de algum personagem da Bíblia, de algum povo, né? O que é um livro poético? São livros que foram escritos em formato de poemas, de orações, de louvor. Então só aí a gente já entende quem é no Primeiro Testamento, que é um livro poético. São livros que foram escritos em poemas, em louvores. Então salmos são louvores. Então salmo está enquadrado dentro de livros poéticos. E por último, livros proféticos. O que é um livro profético? É um livro que é utilizado, que é um livro que no seu teor tem profecias. Então, você vai ver Daniel, Ezequiel, Jeremias, são até conhecidos como os profetas, né? E a gente vai ver a divisão dos profetas maiores e os profetas menores. Então, para também entender a relação, a definição acadêmica de profeta maior e profeta menor, não quer dizer que um é maior do que o outro, um é melhor do que o outro. Essa expressão ou essa divisão acadêmica foi dada porque um contém mais profecias do que o outro. Então o grupo que tem muitas profecias, que tem mais livros, mais capítulos neles, são, no caso de profético, são classificados como profetas maiores. Já os livros de profetas, que foram poucos capítulos, pequenos livros na Bíblia, são livros de profeta menores, que é o caso de Malaquias, Ageu, Sofonias, Abacuque, Naum, Miqueias. São livros pequenos, mas são profetas, então são profetas menores. Não menor porque é pior do que o outro, menor porque tem um conteúdo menor de profecia, ou um livro com menos capítulos, para que a gente possa entender. Então, o Primeiro Testamento tem 39 livros, ele se divide academicamente em livros poéticos,
livros históricos e livros proféticos. Você vai ver aí na página 4 a descrição de quais livros da Bíblia, do Primeiro Testamento, estão em livros históricos. Deu uma estudada nisso aí também. Já no Novo Testamento, ou o Segundo Testamento, ele tem 27 livros. Ele vai dizer, tanto no Primeiro Testamento como no Segundo Testamento, veja que coisa interessante, e vale salientar aqui. O Primeiro Testamento, ele diz assim, tem 39 livros. E esses livros foram escritos originalmente em hebraico. Alexandre, o que isso tem a ver? O que tem a ver é que normalmente, dentro do texto, lembra que a gente falou sobre alegoria, símbolo, metáfora, e eu acabei de falar disso que a Bíblia não foi escrita para mim. Então normalmente eu vou encontrar dentro do livro bíblico falando, se enquadrando numa cultura que não é a nossa. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo. A Bíblia fala daquela mulher do fluxo de sangue, que ela 12 anos sofria com perca de sangue. Então, quando se fala disso aí, a pessoa trazendo para a nossa cultura, a gente vai dizer uma coisa normal, uma doença, mas na cultura deles lá, essa mulher não poderia sair de casa. Essa mulher, ela não poderia ir para o templo, ela não poderia sair na rua, ela não poderia sair, ela tinha que ficar trancada. Por quê? Porque se essa mulher fosse para a rua e fosse identificada com esse problema aí, ela estava dentro de uma categoria que na cultura deles chama de imunda. Então, veja, para você ter uma ideia, na cultura deles, uma mulher quando engravida e a criança nasce, ao saber o sexo, quando sabe-se que o sexo é masculino, é um menino, nasceu um menino. Veja o que a lei vai dizer. A lei vai dizer que ela vai ficar 7 dias dentro de casa, ninguém visita, nem ela pode sair de casa, porque ela está um período de impura. Então depois de 7 dias, no 8º dia, ela vai ao templo para apresentar a criança. Né? E depois disso, ela fica 40 dias detida dentro de casa. Essa é a cultura deles. Se a mesma mulher, alguns anos depois, engravidar e na hora da criança nascer, identificar que a criança é menina, ela não fica 7 dias em casa não. Ela fica 40 dias em casa. Detida como impura. Veja, na nossa cultura, às vezes uma mulher vai ter um neném, e às vezes tem no carro, tem no ônibus, tem dentro de casa. E normal, alguém pega a criança, leva, traz, a criança está nascendo lá, nem abriu os olhos direito, está cheio de remédio, mas tem um bocado de gente olhando lá, visitando. A nossa cultura é uma coisa. Então a gente precisa entender que o livro, quando ele é escrito numa língua original, existe uma cultura que tem força sobre essa língua. Então muitas das coisas que foram escritas, não foram escritas se baseando na nossa cultura, mas na cultura dele. Então precisa ter essa compreensão. A gente vai aprender isso na parte hermenêutica e exegese, na interpretação do texto. Eu tenho que interpretar um texto se baseando na cultura que ele foi escrito. Amém? Então, o Segundo Testamento tem 27 livros. Eles foram escritos em grego no espaço de 50 anos e também é dividido em evangelho, epístola e profecia. Evangelho a gente já sabe, né? São os evangelhos chamados sinópticos. Sinópticos porque são os evangelhos que têm conteúdos parecidos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João se enquadra também. Esses evangelhos sinópticos. Aí tem também as epístolas. O que é epístola? Epístola é carta. Todas as cartas, carta de Paulo, carta de João, todas as cartas, até de autores anônimos, são epístolas. Amém? E por último, temos os livros proféticos, ou melhor, o livro profético. O único livro profético do Segundo Testamento é o Apocalipse, que você pode ver isso na página 5. É histórico, as epístolas e o livro profético. Amém, meus irmãos? Então, esse é o conteúdo que a gente tem que passar na segunda-feira, que nós não tivemos aula, então já foi passado. A gente vai estar passando um trabalho até sábado, valendo 2 pontos para nota, ajudar para nota, para substituir a aula de segunda-feira. Lembrando que segunda-feira é a primeira segunda-feira do mês. Então toda a primeira segunda-feira do mês
nós não teremos aula. Então eu vou estar passando no grupo o trabalho. Vai ser bem fácil, hein? Vai ser bem fácil, esse negócio de outro mundo não. Vai só pedir a vocês um pouco de tempo de dedicação para vocês fazerem uma leitura. Não muito tempo, mas que vocês possam compreender o conteúdo que vai ser estudado. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.